Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este meu vídeo aqui no meu canal no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar e nós vamos, no caso, colocar a mão na massa, né? A gente vai exercitar e realizar a oficina de adaptação de textos dos livros para o palco. Sabe aquela história que você já leu alguma vez na sua vida, um livro, um conto que você leu algum dia e você sentiu uma necessidade muito grande de montar no teatro? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Nesse vídeo a gente também vai falar um pouquinho sobre direitos autorais, sobre contratos, até porque não adianta nada você adaptar uma obra, você transformar uma obra que está num livro para o palco, se você não detém os direitos, se você não detém autorização para realização dessa mudança, né, dessa adaptação de uma obra literária para o palco, tá bom? Antes da gente, de fato, começar essa oficina, eu preciso falar para vocês que a realização deste vídeo, deste projeto, veio através do edital Cultura Presente nas Redes, tá bom? Que foi elaborado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Eu fui contemplado, eba! Foi um prêmio que veio em boa hora e por conta disso eu estou aqui com vocês compartilhando tudo isso que eu estudo já há um tempo e que até mesmo eu já coloquei em prática. Vou me apresentar também, né? Me chamo João Márcio Corrêa, eu sou ator, produtor cultural, adapto textos, é uma função que eu adoro realizar. Enfim, também sou professor de teatro, bacharelando em atuação cênica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e desde pequeno sempre tive muita vontade de pegar as minhas histórias, né, de criança, histórias que a gente lia quando mais jovem, e transformá-las em espetáculos de teatro, né? Só que ao longo da minha vida eu fui vendo o que era bacana de fazer, o que não era, e a partir disso eu consegui criar um método de trabalho próprio. Já realizei diversos espetáculos baseados em livros, tá? Eu realizei o espetáculo, vou falar, agora falar nomes é difícil, mas o espetáculo, né, que mais fez sucesso e que eu destaco muito foi o espetáculo infanto-juvenil Flor de Maio, que era baseado num livro que eu li quando eu tinha 8 anos de idade. E aí depois na vida adulta, né, agora eu tive a oportunidade e o privilégio de conseguir realizar esse espetáculo adaptando esse livro e levando para os palcos. Então, gente, é o seguinte, vamos começar então logo a nossa oficina, porque eu acho que eu já falei demais. E, gente, é uma oficina muito prática que vai ajudar bastante vocês e que vocês podem exercitar. O bacana da oficina é exercitar. Eu acho que o exercício, a prática, o fazer dessa atividade de adaptar vai fazer com que vocês cada vez fiquem melhores e mais experientes. Então, nessa oficina, eu separei os principais tópicos de como adaptar um livro para um texto de teatro, tá bom? Espero que vocês gostem e confiram aí. Então, pessoal, vamos começar com esse nosso encontro, com essa nossa oficina de adaptação de textos dos livros para os palcos, né? Como eu coloquei aí para vocês. Seguinte, eu acho que o próprio nome da oficina já diz um pouco e já diz bastante coisa do que realmente a gente vai trabalhar. A gente vai fazer uma adaptação, a gente vai transformar algo que está num livro, né, que é um sistema, e vai levar para o palco, que é um outro sistema, é um outro formato, é uma outra linguagem, tá bom? E aí, galera, eu até coloquei assim, ó, que é muito importante, que a adaptação é um ajuste de uma coisa para outra. Ou seja, eu vou só simplesmente ajustar aquilo que está numa linguagem, ou seja, aquilo que está numa linguagem
literária e eu vou levar para o palco, né, com uma outra linguagem, com a linguagem teatral. É claro que nem tudo que está nesse livro, nem tudo que está nessa obra literária vai ser colocada no palco. Por quê? Porque são linguagens diferentes, né? A gente vai fazer um ajuste, uma transformação. E toda transformação tem perdas e tem ganhos. A gente é assim na nossa vida quando a gente passa da fase de adulto quando a gente passa da nossa fase de criança para adulto, né? E isso não vai ser diferente quando nós realizarmos essa adaptação de uma obra literária para os palcos, né? As mudanças, né, disso são muitas. Nem toda obra literária vem escrito, por exemplo, as falas com o nome do personagem e o que ele vai dizer depois. A narrativa de um livro é diferente de uma narrativa num espetáculo. Então é claro que a gente vai ter coisas que serão perdidas e novas ideias e novas formas de se fazer essa obra no teatro serão surgidas, serão bem-vindas, né? Então, como eu gosto de dizer, adaptação, você não vai escrever uma nova história, no meu ponto de vista. Claro que tem outros adaptadores que realizam adaptações que muitas vezes eu considero como inspirações, né? Eu me inspiro numa obra para eu criar uma outra. Eu me influencio de uma obra para eu criar uma nova. Nesse caso aqui, e no caso dessa oficina, a gente vai aprender a transformar uma obra, né, que está num livro e levaremos ela para o palco, mas a essência vai ser a mesma. A adaptação é isso, a gente vai manter a nossa essência, a essência da história é a mesma, os personagens são os mesmos. O que tem de diferente do livro para o palco? O tipo de linguagem, que a gente tem uma linguagem literária e no palco a gente vai ter uma linguagem teatral. Ou seja, eu vou ajustar. Essa é a nossa missão. A gente vai ajustar aquilo que está no livro e levar para o palco. Beleza? Vamos lá para o próximo ponto. Gente, já tem o seu livro preferido? Já tem aquela história que você realmente quer levar para o palco? Show! Mas a gente simplesmente não pode chegar e pegar essa obra e adaptar. O nosso primeiro passo, gente, que é o passo mais importante, é a negociação. E aí, como eu coloquei aí para vocês, nessa etapa da negociação, tem 3 pontos que são completamente fundamentais e se esses 3 pontos não tiverem bem resolvidos, você não vai conseguir realizar a adaptação da sua obra, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa ter uma autorização. Autorização de quem? Você precisa ter uma autorização do autor da obra, caso o autor ou a autora estejam vivos, né? Caso eles não estejam vivos, você precisa procurar realmente quem são as pessoas que respondem por esses direitos autorais, quem são esses herdeiros, né? Ou você pode conversar também com a editora, né? Já que a gente está falando de livro, os livros eles são publicados por editoras. Então, nem todos os autores detêm 100% da própria obra. Muitos deles acabam lucrando também, dividindo os lucros com as editoras. Então, vocês precisam ter uma autorização dos autores e também das editoras, tá? É sempre bom isso estar sempre bem alinhado e bem acordado. E como eu disse, se vocês não têm contato com o autor, procurem a editora, procurem na internet. A gente tem uma ferramenta ótima que é a internet, que às vezes é só a gente dar um Google, colocar lá no Google o nome da obra, o nome do autor, que a gente vai saber quem que, né, detém esses direitos dessa obra, né, caso o autor ou a autora sejam falecidos, né? Quando isso acontece, esses autores, quando acontece falecimento, os autores têm os seus herdeiros que recebem pelos direitos autorais da obra, a não ser que seja domínio público. Quando uma obra é domínio público, tudo fica muito mais fácil, até mesmo porque o nome já diz, é um domínio público, tá bom? Coloquei o segundo ponto, que é o ponto dos direitos autorais, né? O que acontece?
A partir do momento que você vai adaptar uma obra e você vai levar ela para o palco, você precisa acertar com o autor ou quem detém os direitos da obra ou a editora, como que vai ficar a questão do lucro, mas o lucro do espetáculo, né? Por quê? Isso geralmente é até um papel que os produtores, os diretores de produção dos espetáculos realizam, tá? Mas o que que acontece? Você vai fazer um espetáculo, você está criando um novo produto. E provavelmente esse produto vai ter bilheteria, né? Vai ter um recebimento, ou ele pode ter um patrocínio, ou até mesmo uma atividade que seja de graça, né? Onde você não vai ter fins lucrativos com o seu espetáculo. Mas é importante, gente, que você esteja muito bem acertado e alinhado com os donos da obra nessa questão dos direitos autorais, que é extremamente importante. Tá? Se você vai ganhar lucro, se você vai ter dinheiro com esse espetáculo, você precisa acertar do tipo quantos por cento o autor original, o autor principal vai receber, né? Eu fiz um espetáculo, por exemplo, já inspirado também em um livro, onde a autora, no contrato que fizemos, ela recebia o lucro dela através da porcentagem da bilheteria, né? X% era da autora, e dentro desse X, metade era dividido para ela e metade para a editora. Tá? Por quê? Porque é um contrato que ela tem com a editora, então tudo isso tem que ser respeitado. Terceiro ponto, gente, o contrato. Tudo isso precisa ser acertado em contrato, precisa ser registrado em cartório, porque tudo isso tem que estar no papel. Pois caso você futuramente tenha algum problema, né, você pode acionar a justiça, acionar um jurídico para que isso seja resolvido. Mas todo contrato, gente, faça tudo em papel, ponha no papel, porque o que está ali no papel depois não tem problema. Então essa coisa de às vezes a gente querer ficar negociando por palavra não é muito bacana. Vamos fazer um contratinho, acertar tudo, tá tudo certo, beleza, show. Então a gente segue para a segunda etapa, para o nosso segundo passo, que é a autoria, né? Eu coloquei aí para vocês, segundo passo, autoria. Primeiro lugar, você quando for adaptar um livro e levar para o palco, né? Em primeiro lugar, você precisa ter um diálogo muito sincero com o autor da sua obra. Como assim um diálogo muito sincero com o autor original dessa obra, né? Porque você está pegando uma obra dele que ele escreveu de um jeito e você está adaptando para uma outra forma. Tem autor que é mais flexível com algumas mudanças, né? Porque como eu falei lá no início, quando a gente vai fazer uma adaptação, obviamente novas coisas vão surgir e algumas vão sair, né? Porque é uma adaptação, vai se encaixar ali, né? Tem autor que fica, às vezes, incomodado com certas coisas. Tem autor que, às vezes, dá uma dica e fala, olha, isso aqui é bacana, não pode tirar da peça. Ou então, olha, nessa parte do livro eu estava querendo dizer isso, né? É bacana que você também vá adaptando a sua obra para o teatro, que você leve para o autor principal para que ele possa dar uma olhada, né, para que não tenha nenhum equívoco, porque a obra é desse autor, a obra é dessa autora. Então você está só transpondo isso de uma forma para outra. Então você tem que abrir o jogo pro autor, falar, olha, eu estou pensando nessa cena aqui, fazer dessa forma. Eu criei esses diálogos, o que você acha? Né? É bacana que você tenha essa relação com o autor ou com a autora, caso essa relação de você, adaptador, com o profissional, né, autor, seja aberta para isso. Né? Tem autor que é super bacana, que gosta realmente de participar, de botar a mão na massa junto com a adaptação, mas tem outros que não, tem outros que confiam, às vezes querem assistir só na estreia. É bacana também, mas eu super recomendo que você tenha uma boa relação com o autor principal, porque ele pode te dar muitas dicas, tá bom? Dicas que eu digo da obra original mesmo, do livro, e que na hora você pode ter uma ideia para você colocar dentro do seu espetáculo, tá?
Segundo ponto que eu botei, gente, o estudo da obra, o ponto de vista do autor. É bacana que vocês procurem saber o ponto de vista do autor principal quando ele estava fazendo aquela obra, né? Por que, que ele estava fazendo aquela obra, mas o porquê daquele personagem ser assim, o porquê daquela parte ser daquela forma. Entendam o ponto de vista do autor. Por mais que você não concorde com ele, você tem que entender o ponto de vista dele. Porque a obra foi escrita originalmente por ele. Você está adaptando, eu vou sempre repetir isso, vocês estão adaptando, transformando isso de uma outra forma, mas a essência é a mesma. Procurem dizer o que, que o autor queria dizer com aquela história, com aqueles personagens, com o lugar da história, o porquê das escolhas. Tá? É bacana que vocês tenham isso em mente, até porque isso, se vocês colocarem todos esses detalhes, se o texto de vocês, quanto mais rico for, mais vocês vão ajudar os atores, os diretores, o cenógrafo, né, os figurinistas, o coreógrafo, o preparador de movimento. Tá? Então é importante que vocês procurem o que, que o autor quis dizer, o porquê que ele quis contar aquela obra, o que aquela obra queria dizer. Eu acho que esse último ponto é o mais importante. O que, que essa obra quer contar? Vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho, então eu vou adaptar a história da Chapeuzinho Vermelho. Não tem muitas firulas, é a Chapeuzinho Vermelho. Tá? Então eu vou pegar um clássico e vou adaptar. Óbvio que eu posso dar uma nova roupagem para Chapeuzinho Vermelho, mas a essência da história da Chapeuzinho Vermelho, ela precisa estar ali dentro, tá? E uma outra coisa também, já que a gente está falando de autor, é claro que a gente pode fazer a Chapeuzinho Vermelho de uma outra forma, de uma outra pegada, mas essa outra forma, essa outra pegada também precisa ser negociada e tratada, né, com o autor principal da obra, beleza? O autor principal da obra precisa estar sabendo da, entre aspas, doideira que você vai fazer com a obra dele, tá bem? Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, gente, eu coloquei aqui que eu também acho ele muito bacana, que é o ponto do eu adaptador. Como assim o eu adaptador? Agora vão entrar as minhas impressões. Eu peguei uma obra de um livro, eu li bastante, estudei bastante aquela obra, falei com o autor, vi contrato, fiz tudo certo. Agora chega a hora do adaptador. O que que eu, adaptador, eu vou mudar? O que que eu vou adaptar, né? Mas antes disso, eu preciso saber e entender a minha própria percepção. O que que eu entendi dessa obra, né? Dessa obra literária, desse livro. O que que eu entendi? O que que me marcou? O que que me cativou? Por que que eu estou adaptando isso? É bacana que vocês tenham essa pergunta na mente de vocês, porque isso vai influenciar totalmente o processo de adaptação. Então, por que que eu estou adaptando isso? Por que que eu estou fazendo isso? O que que eu entendi dessa obra? Né? Porque quando você vai adaptar, você vai colocar a sua visão. Você vai colocar também o seu ponto de vista, porque é você que está fazendo a adaptação. E é difícil a gente não colocar o nosso ponto de vista, porque a gente já leu aquilo antes, a gente está com uma certa influência daquela obra. Então é bacana e importante que nós coloquemos um pouco a nossa percepção, o nosso ponto de vista. Dito isso, eu acho que é bacana também a gente dar uma leve confrontada com a minha ideia, com a minha percepção, com a da obra original. Para quê? Para a gente perceber logo com antecedência se não tem alguma divergência. Às vezes a gente entendeu uma coisinha errada, às vezes o que a gente entendeu não era o que o autor original da obra queria dizer, queria contar. Então é bacana que a gente também faça esse balanço entre o que eu entendi, né, mais o da obra original, né? Será que estamos na mesma linha? Será que estamos entendendo a mesma coisa? Será que todos nós estamos no mesmo barco? Será que está tudo certo? Está tudo ok? Né? Porque esse é o momento de vocês alinharem tudo.
Lembrando, gente, adaptador é adaptador, não é o autor principal. Cuidado para que vocês não deem uma viajada muito grande e a essência da obra original fique perdida ou fique em segundo plano. Às vezes acontece muito da obra original passar longe. Já aconteceu comigo de eu assistir um espetáculo que era uma adaptação. Cheguei lá e falei, gente, mas isso é uma obra inédita, não estou vendo adaptação nenhuma. Pode ser algo, sim, livremente inspirado, mas a adaptação passou longe, porque a pessoa que adaptou fez algo totalmente diferente da obra original. Então a gente tem que ficar ligado, né? A essência nessa peça que eu estou falando para vocês sumiu. Não tinha essência, era uma outra coisa, parecia uma obra inédita. Então tomem cuidado e sempre confrontem a ideia de vocês do que vocês querem fazer com a ideia original, tá bem? Quarto passo, gente, vamos lá. O quarto passo é realmente agora quando a gente põe a mão na massa, que é a hora da adaptação, né? Eu coloquei aí 4 pontos principais, né? Esses 4 pontos principais funcionam assim numa questão prática. Como assim? Peguei a obra, já entendi a história, já sei o que essa história quer dizer. Mas essa história, ela vai ser contada, ela vai ser encenada por personagens. E eu preciso entender cada personagem da história. Né? Tô dando o exemplo da Chapeuzinho Vermelho, vou continuar com ele. Na história da Chapeuzinho Vermelho, eu tenho a Chapeuzinho, eu tenho o Lobo Mau, eu tenho a vovó, eu tenho o caçador, lenhador, alguma coisa assim. Então, quem é a Chapeuzinho? O que a Chapeuzinho Vermelho faz da vida dela? E qual é a função dela na história? São coisas diferentes. Quem ela é e o que ela faz. O Lobo Mau. Por que o Lobo Mau é mau? O que faz o Lobo Mau? Né? Qual a função do lobo na história? Você precisa ter todos esse traçado de cada personagem, você precisa ter ele muito bem marcado e muito bem sabido, né, para que vocês não cometam equívocos na obra adaptada. A obra adaptada precisa ter a mesma essência da obra original. Então, os personagens, por mais que vocês estejam passando de um formato diferente para o outro, né, do livro para o palco, a essência dos personagens também precisa ser a mesma. A função desses personagens na trama também precisa ser a mesma. Senão você vai descacetar tudo. Não adianta você... A não ser que essa seja a proposta, né? Sei lá, vou fazer uma Chapeuzinho... Enfim, vocês têm que manter a essência. Qual era a função da Chapeuzinho Vermelho na história original? Tem que ser a mesma no palco. Senão... Porque as pessoas, quando assistirem, elas querem assistir essa obra adaptada, elas vão querer assistir isso de alguma forma em que elas percebam a essência. Por mais que, sei lá, vocês façam uma Chapeuzinho Vermelho gótica, sabe? Mas a essência da Chapeuzinho Vermelho original e da Chapeuzinho Vermelho gótica é a mesma, porque as pessoas estão indo assistir Chapeuzinho Vermelho, por mais gótica que ela seja. Entenderam? Então, gente, o traço das personagens, eles precisam ser bem marcados. O traço das personagens precisam ser bem claros. Escrevam mesmo, assim, façam uma ficha para cada personagem. Ficha da Chapeuzinho. Ela é assim, assim, assado. Ela usa um chapeuzinho vermelho. Ela mora com a vovó. Lá. Descrevam quem é a Chapeuzinho. Depois, qual a função dela na história? Por que ela é a protagonista da história? Por que ela tem tanto destaque na história? O que ela faz na história que a torne importante e protagonista? Escrevam isso de cada personagem. O lobo mau, por que o lobo é mau? Por que o lobo na história ele é só chamado de lobo mau? Ele não tem um nome, esse lobo não tem um nome. A Chapeuzinho, será que ela não tem um nome? Por que será que eles não têm um nome? Pensem nisso. Isso vai ajudar muito a vocês na hora da escrita, na hora da adaptação. E vocês também vão ajudar e colaborar muito com os outros profissionais, com os diretores, com os encenadores, com os coreógrafos, os figurinistas, porque aí
Aí sim, essa informação das personagens vai ficar clara para todo mundo e você vai ter uma produção clara. Clara que eu digo no sentido muito mais fácil de entender. Vai estar todo mundo falando a mesma língua, a mesma coisa, na mesma linguagem. É bacana, traça mesmo, faça uma ficha para cada personagem, desde o protagonista até um personagem pequeno, até um personagem no coro, um papel que às vezes não fala nada. Coloque, gente, façam isso, faça a análise de cada personagem. Depois coloque esses papéis na mesa e vai analisando, vai fazendo os cruzamentos. Ah, esse personagem se relaciona bastante com esse. Por que será que ele se relaciona bastante com esse? O que eles têm de próximo juntos que ajuda, que facilita, né? Porque se você tem personagens que são muito ligados, muito colados, muito próximos, a forma deles de se comunicarem vai ser diferente de um personagem que quase não tem muitas cenas com ele. Entende? A gente é assim na nossa vida. Por que no teatro? Por que quando a gente não vai adaptar um texto, por que isso não vai ser, não pode ser assim, tá? Como eu coloquei também, gente, trajetória das personagens. Coloque, no início da história acontece isso com a Chapeuzinho e depois acontece isso, isso, isso. Depois vai acontecer isso, isso e isso para no final, tchan, tem o grande finale, né, como a gente chama às vezes. Então, todos os personagens têm uma trajetória no espetáculo, por mais que o personagem faça uma participação muito pequena de às vezes só dar um recado ou só falar alguma coisa, mas ele tem uma trajetória. E por mais que ele, talvez a trajetória dele dentro do espetáculo não seja bem marcada, não seja muito clara ou seja muito curta, pensa, elabora. Às vezes você nem vai colocar na cena, você nem vai colocar na tua história, mas é bom que você tenha isso por trás. Né? Por exemplo, chega um carteiro entregar uma carta. E esse carteiro só vai entregar uma carta na cena. Ok, mas esse carteiro tem uma vida. Da onde será que veio esse carteiro? Como é que ele entrega as cartas? Ele veio da onde? É bom que vocês realmente enfeitem um pavão para que a sua história tenha um certo sentido, para que você não se perca e, principalmente, para que a sua história não perca a essência dela. Tá bem? Outro ponto muito importante, gente, é o fio condutor. Como assim? Eu botei fio condutor, mas é simplesmente o início, meio e fim. Toda a história não tem um início, meio e fim? Então coloquem, marquem no trabalho de vocês quando vocês forem adaptar. A minha história, ela começa por aqui, onde acontece isso, isso, isso. Depois, no meio da história, vem isso, isso, isso e isso. Aí, momento de clímax pro final, lá, 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 lá. Entenderam? Eu tenho que manter uma coisa... como eu posso dizer? A minha história, ela tem uma trajetória também. A minha história tem toda uma trajetória, tem todo um plano que o público precisa se envolver. Não adianta eu fazer uma coisa louca de botar o fim no início, no meio, não sei o quê. Você pode fazer, mas você também corre o risco de você tirar a essência dessa obra, né? Você pode fazer, mas você pode tirar a essência. A não ser que essa seja a proposta, ou que você, não, eu consigo fazer isso tudo tranquilamente, sem ter problema nenhum. Então, show de bola. Tá bom? Se você acha que consegue, vai. Tá? Até porque não tem certo e não tem errado, gente. Isso aqui são recomendações e planos, né, que eu estou compartilhando com vocês, de trabalhos que eu já fiz e métodos, né, de como eu já fiz essa adaptação dessas histórias. Tá bem? Vamos lá. Observações gerais, gente. Eu coloquei aí, mais uma vez eu vou reforçar para vocês, que quando vocês fazem uma adaptação de um livro para um texto de teatro, vocês estão trabalhando e criando uma nova linguagem. É claro que vai ter transformação nisso. Alguns personagens podem sumir, né? Porque no teatro, às vezes a gente acaba cortando os personagens, porque às vezes o nosso custo de produção vai ser favorecido com isso, porque quando geralmente colocamos mais um ator, é mais um custo, então às vezes a gente consegue... minha peça só vai ter 3 atores, os 3 atores vão se revezar fazendo esses personagens. São 6 personagens e 3 atores. Cada um faz 2. Então, se você já está pensando isso na sua adaptação, legal também.
sabe? É bom a gente trabalhar e lidar com a nossa realidade, né? Que infelizmente é um pouquinho complicada a atividade teatral, né? Enfim, não é muito valorizada, né? Mas também, gente, podem entrar novos personagens no espetáculo, né? Então, notem, será que há necessidade realmente de entrar um novo personagem? Será que é importante? Será que não vai ser só uma encheção de linguiça? Enfim, coloco essas observações para vocês tomarem esses cuidados quando vocês forem adaptar. E lembrando que a adaptação sempre vai entrar uma coisa, outra vai sair, justamente por conta dessa mudança de linguagem. Às vezes o que funciona num livro não funciona num teatro. E o que funciona no teatro, às vezes, não funciona para um livro. Então você tem que fazer isso tudo e colocar numa balança. E colocar isso em equilíbrio para que a sua obra fique com a essência original e que as pessoas, quando forem assistir, elas vão querer assistir aquela história do livro. Então, cuidado com a propaganda enganosa, né? Imagina, você vai fazer uma história da Chapeuzinho Vermelho, chega lá, a história não tem nada a ver com a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí, você fez uma leve propaganda enganosa da sua obra, do seu trabalho. E aí, não vai ser legal. Gente, então, vocês viram, né? Foi uma maneira muito fácil, muito rápida. Espero que todos tenham gostado, que todos e todas vocês tenham entendido. E é aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. A prática vai colaborar bastante para que cada vez vocês fiquem melhores. Então pratiquem, já peguem um livro, já entrem em contato com o autor, ou então faz o seguinte, já pega para treinar, pega seu livro preferido e começa a escrever o texto, só como treino, tá bom, gente? Não é como montagem não, porque senão entra questões de direitos e tudo mais. Mas já começa treinando, já pega um livro, já vai exercitando, porque só com a prática que vocês vão saber em que nível vocês estão, de experiência e tudo mais, se tá bacana ou não. Deem para um amigo ou para uma amiga, alguém próximo, para que eles possam dar uma olhada, para que eles possam dar uma lida, né, para ver se tá tudo certinho, tudo legal. E assim você vai tirando o seu termômetro e você vai também avaliando o seu trabalho. Vou aproveitar e pedir também para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, porque eu estou postando diversos conteúdos sobre teatro e cultura. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência e participação de vocês aqui na minha aula. Beijão!